Minutos da Graça de hoje traz uma questão: vida no espírito, vida na carne. Como podemos aprender isso da forma bíblica? O termo vida no espírito e vida na carne revela de quem você nasceu, de um pai espiritual ou de um pai carnal. Será que existe a diferença entre vida no espírito e vida na carne? Vida no espírito e vida na carne significa a localização de onde está a manifestar-se aquilo que você acredita. Qual é essa diferença? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. You see this? You see? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo fez uma separação sobre viver debaixo da carne e viver debaixo do espírito. A primeira coisa que você tem que entender é que todo aquele que nasceu de Adão, todo aquele que nasceu do ventre da sua mãe, nasce com uma promessa de morte. O que a Escritura diz sobre a vida no espírito e vida na carne? O que ativa, o que faz você uma pessoa carnal, o que diferencia a pessoa carnal da pessoa espiritual, não é o corpo que ele está a carregar, não é o facto de você acordar de manhã e sentir fome, o facto de acordar de manhã, sentir sede, o facto de acordar de manhã, ter necessidades básicas. Não é essa prerrogativa. No, that's not it. Vida carnal significa aquele que vive debaixo da condenação de Adão. Aquele que não entende que palavra produz algo, que palavra é espírito. Aquele que não entende que esse corpo que ele está a carregar é símbolo de uma representação, de uma limitação de criação. Então, vida na carne significa viver como se o teu dia de nascimento fosse o dia do começo e o teu dia da tua morte fosse o teu dia do fim. É uma vida que te limita com uma visão temporária. Para quem gosta de aprofundamentos, eu vou vos levar ao Cronos e Cairo. A vida na carne, ela é cronológica, ela tem datas, ela tem tempo, ela obedece critérios científicos, ela tem uma posição onde nessa posição a lógica das coisas, a lei das coisas precisam entrar em estabelecimento. Mas a vida no espírito, ela não é cronológica, ela é cairológica, o que significa? Ela não tem tempo, ela não tem presente, não tem passado, não tem futuro. O nosso problema é que nós não queremos ou não acreditamos que a palavra é vida, que antes mesmo de nós sermos feitos, ou quando fomos feitos, o que nos ativou, o que nos fez vivermos a essência, a palavra vida, tem a ver com o sopro de Deus. A única coisa, meu irmão, que torna você diferente de qualquer uma outra pessoa na face da terra é o sopro de Deus. Mas não o sopro de Deus para você existir, mas o sopro de Deus para você vencer a condenação, a desobediência de Adão. Então, quando falamos de forma resumida, quando falamos de vida na carne, vida no espírito, estamos a falar da manifestação, da localização da vida. Por isso Jesus disse que ainda que morra, viverás. O que significa que todos nós temos uma vida, mas nem todos nós temos uma vida no espírito, nem todos temos uma vida na carne. A vida na carne é uma vida limitada à natureza humana, limitada às coisas que nós conseguimos ver, sentir. Ela é uma vida para alimentarmos um corpo perecível, mas a vida no espírito é uma vida para alimentar um corpo imperecível, o corpo que foi salvo por Jesus Cristo. Agora, indo profundo, Satanás engana o ser humano e promete ao ser humano que se você cumprir as coisas, rituais, se você permitir que demônios de geração, de família,
entrem sobre a sua vida, demônios de geração, guiam e intervinham em ti, espíritos dos avós, que não são espíritos dos avós, são demônios que usam o ecossistema mentira sobre os mortos. Demônios enganam, eles dizem para uma pessoa que não nasceu de novo, que você vai viver após a morte, e quando você viver, por causa de você obedecer e tratar os espíritos que já foram, você será recompensado e será ajudado. Há muita gente, o sangonismo, o curanderismo, a feitiçaria, o africanismo em si, na sua essência, é uma mentira de Satanás. Então, quando você está vivo, você precisa entender que nós vivemos no Espírito, não vivemos na carne. O que significa? Não precisamos de revelações, não precisamos de ligações com conexões para ver coisas que dependem do tempo. I don't need it. A partir do momento que você precisa de tomar uma decisão amanhã ou depois da manhã, baseada numa revelação que chamam de profecia, você já está a viver a vida na carne. A vida no Espírito é uma vida de fé. Nós vemos a palavra, nós cremos na palavra. E a palavra não tem futuro, presente e passado. A palavra, ela é right now. A depressão não consegue nos atacar. It's impossible. Depressão não consegue nos possuir, porque nós vivemos agora. Para eu deprimir, eu tenho que pensar amanhã, eu tenho que pensar ontem. I'm living right now. If something is wrong, I'm going to deal with it right now. Se alguma coisa está errada, eu tenho que lidar com ela agora. So, brother lindo, it's a key. Vida no Espírito é a vida onde Jesus Cristo é quem sempre é a razão do sucesso, é a razão das vitórias. É Jesus quem é o nosso advogado. Em qualquer causa da nossa vida, nós vencemos por causa do preço que Jesus Cristo pagou. Essa é a forma de viver no Espírito. Por isso Jesus disse para Nicodemos: que é nascido de carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. E Nicodemos olhou para Jesus e disse: não faz sentido. Como assim? Nascer é nascer. Nascer, há muita gente, não, nascer é nascer, eu tenho dificuldade, eu estou a sentir isso. Jesus disse: ei, it's not about it. A vida na carne, você sente e entende. A vida no Espírito, você sente e não entende. Muitas pessoas pensam que fé é entendimento das coisas espirituais. Não. Fé é confiança nas coisas espirituais. I don't understand. Só em gesto de testemunho. Há dias estava a conversar com alguém e eu fui através da palavra de Deus, eu fui falando sobre a vida daquela pessoa e o que é que estava a fazer com que aquilo acontecesse. E a pessoa parou e perguntou-me: desculpa, Hussein, tu não vês nada, não tens uma visão? Eu disse: no, I don't see nothing. I speak by faith. I live by faith. I trust by faith. Faith for me is the place where I believe with all my word, all my trust, all my heart in the word of God. I don't see. I don't dream. Se você tem sonhos de coisas que acontecem na vida das outras pessoas, se você recebe visões, você não é cristão. Você não vive no Espírito, você vive na carne. A minha carne não é portadora de nenhuma informação sobre Deus. Escreva isso. Não existe nada que a carne pode portar que venha de Deus. We trust in the word. As coisas são-nos mostradas e reveladas por meio da confiança, relacionamento e presença de Deus. E falamos sem um pingo de dúvidas e coisas acontecem. Demônios são expostos. Então isso é muito importante. Há pessoas que
pensam que estão a repetir a vida que tem, a vida de David, que a luta dele é igual à luta de David. Eu tenho dito que se nós pudéssemos encontrar Jesus, se nós pudéssemos ler corretamente o Antigo Testamento, nós encontraríamos Jesus Cristo em tudo que está lá codificado, mas nós não encontramos. Por quê? Porque nós gostamos de exemplos humanos para resolver situações de forma humana.